Para quem não está muito habituado às energias elétricas, encontra por norma uma certa dificuldade em compreender a diferença que existe entre os diversos sistemas elétricos colocados ao dispor dos fisioterapeutas, como sendo as correntes galvânicas, as farádicas, a diatermia e as ondas curtas. Como esta gravação se destina a pessoas que não estão ligadas ao foro médico, seria conveniente abordar, embora de uma forma relativamente simples, estas diferentes tecnologias para não ficar qualquer confusão nos seus espíritos. A corrente galvânica podemos considerar, da forma mais simples que toda a gente compreende, a corrente que pode circular do polo positivo para o negativo ou negativo positivo. Aqui não tem qualquer interesse, mas, por exemplo, numa pilha. Toda a gente sabe que se pode acender uma lâmpada, pode ligar um circuito elétrico, ligar um rádio, qualquer instrumento que trabalhe com corrente contínua, mas em que, em vez do aparelho eletrónico ou em vez de uma lâmpada, se utiliza dois elétrodos, um ligado ao polo positivo, outro ao polo negativo, e estes elétrodos são colados, digamos, à pele do paciente, no sentido de fazer fomentar uma migração de células eletrizadas no corpo, fomentado pela corrente desta fonte de alimentação. Naturalmente que não era como uma pilha de volta e meia, ou uma pilha de 4 volts e meio, ou de 9 volts, que nós vamos fazer, ou conseguir fazer uma migração destas células eletrizadas no corpo humano, e para isso existem fontes de alimentação, chamadas fontes de alimentação, porque são muito mais robustas, que trabalham com tensões da ordem dos 100 e tal, 200, 300 volts, por consequência tensão contínua, e que já não é conseguida naturalmente à custa de baterias, dado o seu enormíssimo peso e preço, mas através de fontes de alimentação ligadas ao setor dos 220 volts que toda a gente tem em casa. Estas fontes poderíamos considerá-las de uma forma muito simples, as utilizadas com qualquer aparelho a válvulas, como por exemplo um aparelho de televisão, ou inclusivamente qualquer rádio mais ou menos antiquado. Todos eles tinham necessidade de tensões contínuas e que eram obtidas através de uma retificação da tensão alternada da rede para a tensão contínua, e inclusivamente qualquer fonte destas utilizadas, por exemplo, numa telefonia, das velhas telefonias que trabalhavam a válvulas, poderia ser perfeitamente utilizada para este trabalho clínico chamado das correntes galvânicas. Naturalmente que o paciente não seria colocado entre o mais e o menos desta fonte de alimentação, porque as tensões são da ordem dos 300 volts, 250 volts, e com uma corrente bastante grande, o que daria naturalmente um choque violento, e isto não teria interesse para nada. Não obstante, colocando uma resistência em série com o polo positivo ou com o polo negativo, nós podemos diminuir consideravelmente a corrente que vai circular através do corpo, e podemos perfeitamente ajustar esse valor para um valor que não se torne incómodo para o paciente. Naturalmente, para evitar o mau contacto entre estes elétrodos, são colocados produtos que proporcionam uma boa colagem, produtos normalmente liquefeitos ou em pasta, como o caso destes geles muito utilizados, por exemplo, quando se vai fazer um eletrocardiograma. Por consequência, há um tratamento específico muito antigo e que já se sabe também de há muitos anos que dava muito bons efeitos, embora não se consiga descrever exatamente, não se tenha conseguido ainda descrever exatamente o que é que acontece no corpo humano quando se põe, por exemplo, um elétrodo numa mão e outro elétrodo no ombro,
e se provoca uma passagem durante algum tempo desta corrente que vai circulando desde o ombro para a mão, consecutivamente, não dando, digamos, uma sensação muito desagradável ao paciente, mas de qualquer forma ele tem que sentir que há qualquer coisa que está a acontecer nesse braço em função da corrente que está a circular. Se houver um contacto perfeito, ele não sentirá qualquer choque e manter-se-á simplesmente nessa posição durante o tratamento. A própria medicina tem tido muita dificuldade em saber, em aquilatar exatamente o que se passa ao nível das células, mas na época atual já se conhece perfeitamente que todo o corpo humano é composto por milhões e milhões de células elétricas que vivem consecutivamente a serem carregadas por milhões de micropilhas que o organismo está sempre a carregar para manter o organismo em bom estado. E já não é difícil compreender que uma passagem de corrente elétrica através dos tecidos úmidos, como são do corpo humano, possam fornecer uma energia elétrica que se teria perdido em alguma zona depauperada, que está a ocasionar dores, muitas vezes bastante violentas a um paciente. Daí que é muito provável que, para muitos males, estas correntes farádicas possam dar resultados bastante benéficos, mas devemos salientar que se trata de uma passagem de corrente muito superficial, praticamente quase ao nível da pele, porquanto assim que a energia elétrica encontra um meio condutor fácil de corrente elétrica, como é a camada muito próximo da pele, de imediato essa corrente circula desde o ombro até à mão, ou seja, desde do elétrodo, entre elétrodos, chamemos assim. Estas correntes farádicas foram utilizadas já, por consequência, há quase 100 anos, ainda hoje aparecem muitos aparelhos que funcionam em muitos hospitais, em muitas clínicas de fisioterapia, porque continuam a achar-se que elas funcionam muito bem em determinados casos. Depois deste descobrimento, digamos que já vem de há quase 100 anos, apareceram as correntes farádicas, e essas correntes farádicas são muito diferentes, porque eu posso dar um exemplo, que é o caso das bobinas de ignição dos automóveis. Toda a gente que tem automóvel ou motocicleta, sabe perfeitamente que existe uma bobina. Essa bobina é percorrida no seu primário pela corrente da bateria, e esta corrente é interrompida por cada volta que o motor dá, e por consequência os contactos, passando esta corrente pelos chamados platinados, porque eram feitos antigamente de platina, embora atualmente sejam feitos de tungstênio, devia ser chamado um outro nome completamente diferente, como tungstinados ou coisa assim. Mas o que é certo é que o nome de platinados ficou, e é por estes platinados que passa a corrente da bateria, e na altura em que os platinados se abrem, ou seja, este interruptor se abre, desenvolve-se num outro bobinado que tem muitas espiras da mesma bobina, uma alta tensão que é proporcional ao número de espiras dessa bobina. No caso do automóvel, nós precisamos de tensões da ordem dos 30.000, 40.000 volts, e por consequência tem um número extraordinariamente grande de espiras e com fio extremamente fino. Nós sabemos, por isso, é fácil enfim, muita gente sabe o quanto é desagradável tocar numa vela de automóvel ou numa vela de moto se está com os dedos úmidos ou que está com os pés úmidos, dado que nós vamos fazer passar pelo organismo uma violenta faísca da ordem dos 20 a 30.000 volts. Poderia pensar-se que seria o suficiente para matar qualquer pessoa. Não obstante, deve dizer-se que, como é um pulsatório, há sempre entre um e outro um intervalo, e esse micro-intervalo é suficiente para que uma pessoa que tocou inadvertidamente num borne deste de alta tensão possa desviar-se, deslocar o seu corpo dessa situação, e logicamente que foge da posição de choque. Não obstante,
poderíamos considerar que já estávamos a utilizar uma corrente farádica. Tal e qual como numa bobina de automóvel, não aparece um único impulso, mas a partir do momento em que no circuito que existem milhares ou milhões de espiras, se interrompe uma corrente que estava a circular, essa corrente tem muita dificuldade em estabilizar e provoca-se devido ao seu campo de força contra a eletromotriz, essa corrente que quer avançar é atrasada pela própria chamada reatância do transformador, dando-se o que se chama uma onda amortecida. Ou seja, inicialmente a onda é muito grande e depois começa a diminuir até que desaparece. Até voltar à próxima, outra vez, e vai diminuindo, como são ondas amortecidas. Estas ondas amortecidas também foram aplicadas e ainda hoje são muito aplicadas na medicina, porque se chegou à conclusão de que a própria musculatura é vibrada, é estimulada eletricamente de uma forma diferente às correntes galvânicas, porque em vez de ser uma pressão contínua de corrente contínua, aqui é uma tensão alternada, ou seja, a tensão tanto parece é positiva como é negativa, e o músculo é variado nesta velocidade de cada vez que há o salto de uma faísca no circuito. Naturalmente que já não é um circuito, um tratamento tão agradável, porque se sentem os estímulos e os nossos músculos sendo extremamente nervosos, qualquer pequeno impulso de corrente elétrica que lhe toque, que lhe chegue, ele responde com uma vibração que se torna desagradável ao fim de algum tempo. Com o decorrer dos tempos, com o decorrer dos anos, muitos circuitos destes foram inventados, não só para tornar as máquinas mais cómodas de manejar, como mais pequenas, mais económicas, e hoje, inclusivamente, é muito fácil fazer um circuito destes, enfim, do tamanho que cabe perfeitamente dentro de uma algebeira e pode provocar estas ondas vibratórias, por consequência de tensão positiva, negativa, atenuada, de forma a poder ser transportado para qualquer pessoa. É curioso verificar que, por exemplo, num paraplégico, se nós colocarmos o elétrodo, por exemplo, num pé e na coxa, ao lhe pôr o sistema a funcionar, a perna mexe perfeitamente, como se fosse a pessoa a enviar-lhes as suas informações de movimento de musculatura. É claro que o paraplégico vê a perna a mexer, mas não tem noção nenhuma do que está a acontecer, porque o sistema está cortado numa via qualquer, portanto pode ser a parte cerebral, como pode ser através da coluna, a saída da coluna, na zona sacroiliaca, e por consequência houve qualquer coisa que interrompeu esse feixe e por consequência aquela zona fica sem comunicação elétrica com o cérebro. Existem as células elétricas em toda a extensão da perna, simplesmente tal e qual como se tivéssemos pegado num alicate e cortado um fio elétrico, essa energia proveniente da informação do sistema nervoso não chega ao cérebro e por consequência a pessoa deixa de sentir. Falamos por consequência das correntes galvânicas e das farádicas e não temos por consequência agora qualquer dúvida que são duas coisas completamente diferentes. Falamos agora de diatermia. A diatermia é uma coisa completamente diferente porque já não funciona a uma velocidade lenta, o caso da bobina de ignição do automóvel, que serviu de exemplo no caso anterior, e por consequência trabalha a uma velocidade tão grande, que em vez de ser, por exemplo, meia dúzia de faíscas por segundo, são milhares ou milhões de faíscas por segundo. Nesta altura, já não há a sensação de pequenos choques, como na corrente farádica, mas uma sensação muito continuada de uma espécie de arco, de uma faísca que está a saltar e que pode, inclusivamente, e é normalmente bastante desagradável para o paciente. A diatermia já trabalha, por consequência, com osciladores, chamados unidades osciladoras, que trabalham com uma frequência muito alta,
que começaram antes da invenção das válvulas termoiónicas e ainda hoje se podem encontrar, em alguns casos, embora muito raros, os aparelhos brutais que geravam estas energias e que eram feitas com máquinas chamadas com chispadores. Eram as máquinas que formavam uma chispa, uma faísca consecutiva, e essa faísca tem a propriedade de se irradiar numa vastíssima gama de frequências, desde o áudio, passa pelas ondas médias, vai pelas ondas curtas, vai até à televisão. Quer dizer, um aparelho desses a trabalhar junto de uma telefonia era um inferno, porque em toda a banda de onda média, toda a banda de ondas curtas, se ouviria um ruído do tipo um ruído ensurdecedor, sem hipótese de poder sintonizar. A única coisa que se poderia fazer era desligar o aparelho ou baixar o volume para não incomodar tanto. Não obstante, já por volta de há 100 anos, quando estes geradores foram inventados na época do Marconi, do Tesla, e depois mais recentemente muito trabalhado por Edison nos Estados Unidos, etc., o próprio Darson Vale, utilizando um gerador destes de faísca, chegou à conclusão que ela tinha um efeito espetacularmente interessante na medicina, e daí o desenvolvimento de uma informação a nível mundial dos efeitos das ondas curtas nas células eletrizadas do corpo humano. Ele foi a cobaia inicial porque ele tinha um abscesso extremamente doloroso no nariz. A medicina da época não tinha qualquer hipótese de salvar. E o que é certo é que ele, ao fazer os ensaios com estas ondas curtas, que ao fim e ao cabo aquilo tanto dá para ondas médias e curtas, uma questão de sintonia, de seleção de uma gama mais apropriada, ele começou a chegar à conclusão de que existia temperatura à volta do instrumento que ele estava a operar. E essa temperatura, como se estivesse alguma coisa quente perto dele. Ele aproveitou a aproximar o nariz do aparelho que estava a fomentar essas ondas curtas, que mais tarde se vieram a descobrir que eram ondas curtas, e chegou à conclusão de que o abscesso em poucos dias estava curado. Isto naturalmente que alertou muito a medicina convencional para qualquer coisa que tinha surgido que era mais potente do que a própria, enfim, pela medicina da época, as drogas utilizadas na época, e que naturalmente não tinha nada a ver com a streptomicina, com as penicilinas, etc. De qualquer forma, em todo o mundo se gerou um grande entusiasmo e em todos os países mais evoluídos houve grandes estudiosos que pegaram nesses instrumentos e começaram a fazer inspeções do corpo humano todo, de fio a pavio, para ver até que ponto é que muitas doenças que não estavam a obedecer à medicina por drogas poderia ser, enfim, melhorada ou curada com a utilização das ondas curtas. Algumas dessas obras foram obras espetaculares, que foram muito aprofundadas, desde as coisas cancerígenas, sistema respiratório, problemas de pele, problemas cerebrais, problemas cardíacos, tumores de todos os estilos, abscessos, gangrenas. Foi toda uma época espetacular e é muito interessante observar obras bastante dimensionadas, com todas as descrições de casos e da forma mais conveniente de atuar. Eram obras para médicos e naturalmente que eram, todos os termos que lá vêm são os termos convencionais na medicina, e é curioso, no entanto, verificar que, passados tantos anos de uma intensa atividade com a diatermia, a pouco e pouco ela passou a estar num plano secundário. Naturalmente, não é difícil de pensar que se trata do aparecimento dos antibióticos bastante poderosos e que podiam atacar
doenças que antigamente não tinham qualquer hipótese de tratamento. Não obstante, o tratamento por diatermia é um tratamento desagradável para o paciente, porque os elétrodos são colocados de encosto à pele, de uma forma muito semelhante às correntes galvânicas. E, por consequência, quando a potência é suficientemente grande para poder aquecer o organismo, ou, digamos, peças anatómicas interiores um bocado afastadas da pele, com essas potências aparece um formigueiro, uma sensação de que se alguma coisa está a queimar a pele, e daí é desagradável na realidade. É preciso utilizar a aparelhagem com muita parcimónia, os contactos têm que ser feitos com muita parcimónia, com muito cuidado e muito assistidos consecutivamente, para evitar o efeito da queimadura da pele, não só da pele, que era a parte inicial, mas também no interior. De tudo o que eu lia em relação à fisioterapia por ondas curtas, chega-se a uma conclusão muito curiosa, é que não se fala praticamente nos órgãos insensíveis à temperatura. É uma coisa que me deixou consternado, porque fizeram-se muitas aplicações a problemas pulmonares, que, como se sabe, o pulmão não tem nervo, felizmente para os tuberculosos, mas naturalmente que fazendo uma aplicação de radiofrequência através do tórax, muito antes do paciente já estar a sentir algum calor, naturalmente que o pulmão está a ser atingido por uma temperatura muito exagerada, muito grande, e que inclusive poderá ser extremamente prejudicial. De qualquer forma, a diatermia, e ficou a expressão utilizada nessa época porque gerava calor, e embora houvesse sempre uma grande confusão, e ainda hoje a própria medicina não sabe exatamente o que é que faz bem, se é a temperatura gerada nos órgãos internos, se é alguma outra coisa não muito explicável, mas o que é certo é que, por exemplo, a Escola Médica Americana defende que é a temperatura que é benéfica, porque ocorrendo à zona atingida pela temperatura uma grande corrente sanguínea, uma oxigenação mais violenta desses elementos, e por consequência ia gerar-se uma cura mais rápida. A escola europeia, por outro lado, defende um ponto de vista completamente diferente. Já desde o tempo do Marconi e do Anderson Val, eles diziam, os próprios médicos, contrapondo a opinião americana, diziam que tinham obtido efeitos espetaculares com a diatermia, mas sem atingir calor, e por consequência, se era uma aplicação atérmica, destruía a hipótese americana de que se estava a fazer algum bem através do calor. Esta dúvida que sempre existiu e ainda hoje existe em relação ao que é que fará bem, tem levado a que naturalmente a medicina se oponha, haja uma certa relutância em acreditar numa coisa que ainda não se sabe bem como funciona. No entanto, é curioso verificar que em quase todas as obras que foram consultadas, ao falar nesta situação de se é ou não o calor, se é ou não um efeito elétrico, um efeito de eletrização de células elétricas do corpo humano, acabam por acrescentar que não vale a pena discutir ou tentar perceber porque é que aquilo funciona bem. Interessa tirar o proveito delas e adiante. Não obstante, e como é natural, como toda a gente já se apercebeu, tem havido muitos filmes na televisão que têm mostrado o corpo humano visto com importantíssimos microscópios eletrónicos,